tudo bom? Então, a nossa unidade um, ela é intitulada Biblioteca Digital, de onde veio, o que é e para que vem. Antes de qualquer coisa, antes de eu começar a definir o que é uma biblioteca digital, é melhor a gente primeiro entender a parte histórica, né? Como tudo começou, né? Então, como é que as bibliotecas digitais surgiram na história do Brasil, né? Antigamente, nós tínhamos que todo o processo de guarda da informação era destinado aos espaços informacionais, arquivo, biblioteca e museu. E todo esse acervo que a gente trabalhava, eles eram acervos físicos. Então, era uma coisa impressa, quando a gente fala muito em nível de biblioteca, era uma coisa documental, quando a gente olha muito para arquivo, e eram peças tridimensionais quando a gente se referia a museu, né? Mas todo o suporte era um suporte físico e obrigatoriamente exigia que o usuário ou a usuária fosse até aquele lugar para poder obter a informação desejada. Eu vou abrir um parêntese rapidinho, só para pedir desculpas para vocês, mas é porque a minha assistente hoje, ela tá com crise alérgica. Então, dá só tchau com a tua mãozinha, assistente. Então, ela tá, de vez em quando vai dar uma tossidinha, tá, gente? Então, eu peço desculpa para vocês. Então, obrigatoriamente, todos esses espaços informacionais, eles tinham seu suporte no sentido físico e obrigatoriamente exigia que você fosse até lá para obter essa informação. E se você for ver assim, ao longo da história, a biblioteca era um lugar somente para os sábios. Depois era um lugar somente de guarda, né, que passou a ser de controle lá na nossa Idade Média. No final da Idade Média tem o início das universidades, se tem universidade, cria-se biblioteca, se cria biblioteca, tem que ter material publicado para ser colocado no acervo, né? E aí a gente tem a biblioteca no jeito que nós imaginamos, aquele espaço físico onde eu tinha um acervo impresso que obrigava as pessoas a irem até lá, né? Ao final da Segunda Guerra Mundial, nós temos um avanço significativo de produção, principalmente quando a gente fala de artigos científicos, né? Então, o material bibliográfico começou a crescer, né? E automaticamente eu tinha que ter um lugar para guardar. Então, foram quando as bibliotecas ganharam uma importância ainda maior, tá? Mas nesse meio tempo, nós temos a figura do Bush, né? Esse cara, ele era um engenheiro, né? Que ele começou a idealizar. Ele falou assim: poxa, eu tenho a biblioteca que tem aquele material que me obriga a ir até a biblioteca para receber alguma informação que eu quero. Será que se a gente tivesse algum mecanismo que eu conseguisse eh, obter a informação da biblioteca sem precisar ir até a biblioteca? Então, nesse início, né, nós temos o surgimento da ideia das primeiras bibliotecas digitais. Então, esse senhor, ele apresentou o que ele chamava de Memex. Ele idealizou uma máquina que podia tornar possível e disponível toda a documentação de um determinado espaço, de um determinado local. Então, ele colocou que o Memex iria disponibilizar de forma prática toda a coleção que interessava para alguma pessoa, tá? Sem que a pessoa precisasse ir ao espaço físico propriamente dito, né? Então, este senhorzinho, ele foi
a pessoa que primeiramente fez essa idealização da biblioteca digital. Então, para Bush, um Memex é um dispositivo no qual você, enquanto indivíduo, podia armazenar todos os teus livros, todos os teus registros, tá? E automaticamente você ia guardar esses teus registros e quando você quisesse, você poderia consultá-lo de uma maneira muito mais rápida e de uma maneira muito mais flexível. Tá? É por isso que ele dizia que o Memex era um suplemento pessoal e ampliado da memória, porque ia permitir que a história de determinada civilização se fosse levada não só para a minha geração, mas também para gerações futuras. Por isso que está relacionado com a memória coletiva, tá? Então, como é que Memex ia poder disponibilizar a coleção de acervo que tinha na minha biblioteca, através do que a gente chama de processo que vai gerar a possibilidade de microfilmar todo aquele meu material, aquele meu acervo, e aí, uma vez feito o processo de microfilmagem, esse desenho ele mostra muito legal. Vocês estão vendo que cada bloquinho dali tem um monte de letrinhas, é como se fosse cada página do livro, tá? Então, obrigatoriamente, pela microfilmagem, a gente ia fazer o processo que a gente chama hoje de digitalização do nosso material físico. E as pessoas tinham acesso a isso, tá? Então, era isso que Bush falava. Vamos transformar o nosso acervo físico em um acervo não físico para permitir que as pessoas consigam obtê-lo sem precisar do físico propriamente dito, tá? E naquele primeiro momento, para a gente fazer isso, só existia como técnica de reprodução a microfilmagem, tá? Quando foi em 1940, nós temos a criação dos primeiros computadores, né? Então, as universidades americanas e as universidades inglesas, elas começaram a criar os computadores, que com toda certeza vocês lembram como é que eram os primeiros computadores. Os primeiros computadores, meus amores, ele não era do jeito que nós conhecemos hoje, uma maquininha bonitinha que eu saio levando na minha mochila por tudo quanto é canto. Os primeiros computadores que foram criados em 1940 e o auge 1950 e 60 eram máquinas pesadas, que eram várias máquinas que ocupavam uma sala inteira, um andar inteiro. É como está nessa nossa foto aqui. Cada bichinho desse é uma peça do computador. Então imagina que isso aí, nessa sala inteira, eu tenho um único computador. E o que acontecia com esse único computador? Primeiro, alto custo. Segundo, exigia profissionais altamente especializados para poder utilizar isso daí. E eu mandava uma mensagem, quando essa mensagem chegava até essa primeira mesa, onde esse rapazinho está segurando tipo um papelzinho, digamos, saía lá do finalzão. Então vinha passando, 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 até que ele recebia a informação. Então, esses eram os primeiros computadores, tá? Então era uma coisa totalmente inviável, né? Não tinha como a gente ter um negócio desse. Era um custo extremamente alto para ter. Lá na década de 60, ele já foi começando a diminuir. Olha só, ficou uma evolução enorme em relação a essa foto que eu estou mostrando para vocês com essa moça no seu computador, não é? Só que mesmo assim, meus amores, diminuiu os, enormemente, então deixou de ser uma sala inteira e passou a ser uma maquininha em cima de uma mesa. Só que o custo continuava muito elevado.
Então, na década de 60, quem fazia uso de computador? Era a universidade, era a instituição de pesquisa, eram organizações que necessitavam desse maquinário, porque às vezes o custo de comprar um negócio desse não justificava, tá? Então, não eram todas as organizações que faziam uso do computador, tá? Com o avanço, né, da, das tecnologias, o nosso computador foi começando a ficar cada vez mais compacto, cada vez mais veloz, cada vez mais potente. Então, antigamente eu usava uma sala inteira para ter uma memória de não sei quantos RAMs. Hoje eu tenho um tablet que tem uma memória muito mais do que aquele cara da sala inteira, né? Então, com os microprocessamentos que começaram lá na década de 80, nós tivemos o quê? O barateamento do computador, né? Permitindo que o maior número possível de pessoas conseguissem ter acesso a essa máquina, passando o computador a ser uma realidade para a sociedade, para o cidadão comum. Então, qualquer pessoa já poderia não só adquirir um computador, mas também ter autonomia para criar os seus próprios objetos digitais, não é? Então, de acordo com essa nossa citação, nós estamos falando que na popularização dos computadores. Então, o computador ele deixa de ser um privilégio e pode ser ampliado para todo e qualquer membro da sociedade, não é? Eles são basicamente o quê? Ferramentas para elaboração de texto, ferramenta para elaboração de planilhas, né? E à medida que vai passando, o computador ele deixa de ser um instrumento de trabalho e possa ser também um instrumento de lazer, não é? Então, à medida que vai passando os anos, a gente vai tendo modificações não só na estrutura, mas também na sua parte interna, que a gente chama isso de software. Não é? Então, tem tanto o hardware quanto o software que vão começando a se modificar para acompanhar a necessidade da sociedade. Ao ponto de nós termos os armazenadores cada vez mais sofisticados também. Então, nós tínhamos o disquete, hoje nós aí CD, nós tínhamos DVD, hoje a gente tem muito HD, não é? Então, tem gente que, se bobear vocês, pela idade de vocês, você não sabe nem o que é disquete. Tem um pendrive, né? Que a gente vai guardando as informações dentro desses suportes de armazenamento que também começou antigamente, o HD era super caro, então para você ter um HD externo era muito caro que você tinha de colocar. Hoje qualquer pessoa compra um HD externo e de 1 tera, 2 teras, sei lá quantos teras. Não é? Então, houve o barateamento do custo do computador e também dos seus suportes, seus dispositivos de armazenamento. Então, paralelo à questão do barateamento do suporte computador, surge a internet. Então, quando chega na década de 90, primeiramente lá no contexto americano, nós começamos a ver, pelos processos técnicos dentro da biblioteca, começaram a surgir os catálogos online, os catálogos automatizados, que isso foi se estendendo também, né? Então, no início eu queria apenas em nível interno, colocar tudo num ambiente digital para eu deixar o físico como suporte, mas eu ter o digital para melhorar o processo técnico. E aí, depois disso, eles começaram a ampliar. Por que não a gente trabalhar o meio digital como forma para o meio externo também? Então, eles começaram a dar início a uma nova visão, uma nova possibilidade de satisfazer a necessidade da população
agora também pelo meio digital, já que a internet ela possibilitou eliminação dos territórios, dos muros, lembra? Com a internet, com a globalização, passou o mundo a ser uma grande aldeia global, onde não existe mais fronteiras, né? Não tem mais muros. Então, eles começaram a colocar essa possibilidade também de não só armazenar, mas também produzir a informação no sentido de torná-la acessível ao maior número possível de pessoas, não é? Para isso, eu não vou mais fazer o quê? Microfilmagem. Não precisa mais. Nós temos dispositivos que são os scanners. Então, eu vou pegar e digitalizar o material. Percebam que eu não falo que eu vou escanear, porque ninguém faz, eu não escaneio. Scan é o nome do aparelho. O processo que eu faço se chama digitalização, tá? Então, a gente vai, a partir dos avanços tecnológicos, sai da microfilmagem e a gente passa a digitalizar, que antigamente demorava horrores, porque a gente tinha que pegar folha por folha, digitalizava. Hoje em dia, a gente tem scanner que de outra geração, que ele faz como se fosse uma máquina de xerox. Tá. Quando viu, já digitalizou aquela obra por inteiro, tá? Então, nesse cenário, meus amores, por um lado, tivemos um grande volume de material digitalizado, não é? Por outro lado, nós temos as tecnologias da informação e comunicação, que caminha junto com o nosso bibliotecário, né? Porque não adianta eu pegar todo aquele meu acervo, digitalizar, disponibilizar no ambiente digital para que todo mundo do mundo inteiro consiga obter essa informação. Se eu não tiver uma TIC, que é a tecnologia de informação e comunicação, sendo operada por uma pessoa qualificada, né? Que aí não vai adiantar nada eu ter um material rico, um acervo maravilhoso, né? E eu não conseguir fazer com que as pessoas saibam que eu tenho e principalmente tenham acesso a esse material que eu tenho na minha biblioteca digital. Por isso que a questão é, dentre todas as coleções e objetos disponíveis, o que de fato eu posso dizer que é uma biblioteca digital? Porque tudo que está na rede é biblioteca digital? Será então que eu posso dizer que um conjunto de figurinhas é uma biblioteca digital? Está na rede, está no ambiente digital? Então, meus amores, o que é biblioteca digital? É aquele espaço onde vai comportar uma coleção que pode ser geralzona, pode ser especializada, porque depende do tipo de biblioteca. É especial? É especializada? É pública? Né? Então, é um espaço onde vai guardar a coleção que eu tenho dentro do meu espaço informacional propriamente dito. E ele está em que suporte, Guilhermina? Ele está na versão de texto, ele está na versão de filme, ele está na versão de som. Então, são materiais tridimensionais ou não, material tradicional ou não. Então, todo o acervo que compõe aquele espaço, aquela biblioteca, com o objetivo de disponibilizar essas informações para satisfazer a necessidade informacional de alguém, eu tenho uma biblioteca chamada de biblioteca digital, ok? Ai, tô nervosa, mamãe. Tá quanto? Falta quanto aí? Então, meus amores, a gente só tem que saber que a biblioteca digital, obrigatoriamente, todo o seu material tem que estar no formato digital. As pessoas não têm que ir até a biblioteca do setor norte da Universidade Federal do Amazonas para pegar uma obra específica, porque lá na minha biblioteca digital eu só tenho até a letra M, digamos, do periódico. E aí eu quero um periódico que começa a revista de biblioteconomia. Ah, então eu vou ter que ir lá no setor norte da UFAM
para pegar a revista de biblioteconomia, porque com letra R ainda não faz parte do processo do acervo digital. Não. Se você diz que você tem uma biblioteca digital, significa que todo o seu acervo está disponível no ambiente digital ou virtual ou eletrônico, que dependendo do autor, você pode ter biblioteca digital, virtual ou eletrônica, tá? Quando você tem a possibilidade do usuário obter uma informação ou pelo meio digital, eletrônico ou virtual, ou ele vai querer ir por opção lá no presencial. Eu chamo isso de biblioteca híbrida, ok? Tá? Então não confundam a biblioteca digital com a biblioteca híbrida. O que é importante a gente saber, gente? Que cabe destacar que o papel da comunicação e mediação da informação desempenhado pelas bibliotecas digitais, elas têm que estar caminhando com o profissional da informação, porque senão ela não vai se tornar um espaço mediador. A mediação não é só falar assim, eu tenho esse material aqui no meu acervo, te vira e acha. A mediação é você conseguir fazer com que consiga diagnosticar a necessidade do usuário, achar o suporte que vai satisfazer essa necessidade e você fornecer ao usuário a informação certa. Lembra da lei de Ranganatha, tá? Então, eu tenho que entregar o livro para cada leitor e cada leitor tem o seu livro. Então, a informação tem que ser voltada para a pessoa e a informação que realmente interessa para essa pessoa. Lembram da precisão da revocação que a gente tem que ter, que é para justamente quanto mais a informação mais precisa, menor o tempo de espera e maior satisfação do nosso usuário, da nossa usuária, né? Então, por isso que a gente tem que ir além da ideia de que mediação é só uma ponte que liga o usuário com o nosso acervo. Eu tenho que ir além daquela ideia de que basta eu ter o material digitalizado, que eu já tenho uma biblioteca digital, eu já estou assumindo o meu papel enquanto mediador, né? Então é preciso saber lidar com a tecnologia digital. É preciso entender quem é o nosso usuário, a nossa usuária, para a gente, quem é a nossa comunidade, o que necessita para eu poder ir atuar de forma proativa. Eu não vou esperar a pessoa vir até mim para querer alguma coisa. Eu conheço a necessidade da pessoa e já divulgo para ela algo que realmente lhe interessa, né? Então eu tenho que transformar o meu usuário ou a usuária em um ser dinâmico, um ser participativo, né? Que vai realmente construir o processo de conhecimento. Né? Então, nesse sentido, espera-se que você, enquanto bibliotecário ou bibliotecária que vai se formar, você saiba desenvolver o planejamento e administrar de forma estratégica todo o seu ambiente para realmente satisfazer a necessidade informacional da pessoa que precisa de você, de modo a transformar aquela informação que está sendo transmitida em conhecimento e, portanto, transformação social, política, econômica e cultural da sociedade. Tá? Então, por isso que, resumindo, o que vai ser a biblioteca digital, meus amores? Então, a biblioteca digital é um tipo de organização igual qualquer outra, tá? Quem é o público? A comunidade, né? Qualquer pessoa que precisar dela. Que tipo de serviço ela vai oferecer para você? Ela vai te oferecer todo e qualquer serviço que vai atender tua necessidade. Então, ela vai oferecer um acervo, ela vai desenvolver ações de pesquisa de ensino de extensão, ela vai estabelecer ações que vão desenvolver o seu processo reflexivo para transformar a informação em conhecimento, né? Então, ela vai pegar por meio do seu acervo, que no caso é um acervo digital,
ela vai pegar não só os seus recursos tecnológicos, mas também o seu recurso pessoal, vai unir o que eu tenho de acervo mais as habilidades e competências do profissional da informação para disponibilizar esse recurso para o nosso usuário e assim satisfazer verdadeiramente as suas necessidades. Então, é por isso que, pegando o mapa que a nossa autora colocou no nosso material didático do que seria uma biblioteca digital, vocês vão ver que ela consegue resumir nesse nosso mapa mental tudo o que seria a biblioteca digital. Uma vez que, como biblioteca, o objetivo é disponibilizar informação para melhor satisfazer a necessidade informacional daquela clientela. Ok, meus amores? E com isso a gente fecha a nossa unidade 1. Aí eu quero que vocês leiam o resto com mais calma, essa nossa unidade, para poder, qualquer dúvida, a gente conseguir saná-las. Ok, meus amores? Então fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.